O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultério, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Nós estamos acompanhando, queridos irmãos, o relato da criação, que nós chamamos na teologia da alegoria da criação, porque o relato da criação, ele é uma imagem. Seria muito infantil da nossa parte, nós adultos, estudados, acreditar que Deus castigou o homem porque comeu uma maçã. Nós estamos diante de uma alegoria da qual a árvore da vida representa o próprio Deus, que é fonte da vida. Deus soprou nas narinas de Adão, e a partir do sopro de Deus, que é o doador, o gerador de toda a vida, surge a vida do homem. Vida que foi feita para estar em plena comunhão com Deus sempre. O homem saiu de Deus para permanecer com Deus, ligado a Deus, voltado para Deus. O homem foi criado para viver em harmonia com Deus. E a árvore da vida simboliza esse ideal do homem e Deus numa constante amizade. Mas a árvore da vida é chamada também da árvore do bem e do mal, para representar que, embora o homem foi feito voltado para Deus, embora o homem foi feito para estar em comunhão com Deus, ainda assim Deus dá ao homem o livre-arbítrio de escolher pertencer a Ele ou não. A proibição de comer o fruto, com a consequência e ameaça de morte, simboliza o livre-arbítrio dado por Deus ao homem para decidir entre obedecer e desobedecer. Então, comer a maçã é uma alegoria para dizer que o pecado é toda desobediência. Toda desobediência é o pecado. E no momento em que o homem desobedece a Deus ali no jardim do Éden, ele causa uma ruptura. Ele que foi feito para estar num elo de união com Deus, ele decide se emancipar de Deus. Ele decide viver sem Deus, escolhe a independência de Deus. Logo, se Deus é a fonte da vida e o homem escolhe viver sem Deus, ele vai viver então o quê? Na morte. Porque só existe vida em Deus. Quando eu escolho algo fora dele, eu opto pela morte. E assim acontece a queda do homem, a separação do homem, o homem que está ligado à fonte da vida, que é Deus. Tanto é que Jesus diz em João capítulo 15: eu sou a videira e vós sois os meus ramos. Todo ramo que vive fora da videira seca e é jogado no fogo. É a mesma coisa daquele que opta pela desobediência. Mas
Embora o pecado tenha causado uma separação, Deus, em sua graça, oferece a possibilidade de reconciliação. Deus quer, se o homem, pela desobediência, criou uma inimizade com Deus, Deus nos dá a possibilidade de recuperar essa amizade. E isso nós fazemos através de Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, que é a nova árvore da vida. Agora, Jesus é a árvore da vida. Quando ele foi erguido na cruz, no madeiro da cruz, ali nós temos a árvore da vida. E olha que interessante, presta atenção nisso. Se o homem, ali na alegoria da criação, ele perde a salvação por comer a árvore da vida, agora ele ganha salvação comendo da árvore da vida. João capítulo 6, 51. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Na cruz, ele dá da sua própria carne para que nós tenhamos a vida eterna. Ele é a árvore da vida para nós a partir de agora. Mas nós ainda continuamos tendo liberdade para optar por escolher obedecer ou desobedecer. E a condição para comer desta árvore da vida, que agora a árvore da vida está aberta para nós irmos lá pegar o fruto da árvore da vida, comer e ter vida, a condição para nós termos acesso a essa árvore da vida continua sendo a obediência. Tanto que em 1 Coríntios 11, 27, São Paulo diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, precisamos estar na obediência, na graça, confessar sem pecado, para nós podermos nos alimentar dessa árvore da vida, que é o próprio Cristo, o próprio Jesus. Quem comer desta árvore da vida viverá eternamente. O homem já podia viver eternamente lá no jardim, mas ele desobedeceu e passou a experimentar a morte. Agora, se ele quiser viver eternamente, ele tem que se alimentar da árvore da vida, mas a condição para isso é a obediência. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.